e eu queria chamar a sua atenção para um texto que nós lemos essa semana, um texto conhecido nosso, mas passou pela nossa leitura dessa semana, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 2. O texto diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Pule, por favor, para o verso 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém. Até aí. Bem, temática que nós, como Igreja do Novo Dia, estamos adotando para 2025 é mesmo fazer Cristo conhecido, é isso mesmo? Ninguém precisou ler aqui atrás, né? Não, todo mundo já sabe, ok. Muito bom. Fazer Cristo conhecido. A gente precisa levar o conhecimento de Cristo para muitos lugares, para muitas pessoas, ao mesmo tempo que nós precisamos absorver o conhecimento de Cristo. A gente precisa conhecer Cristo para levar o conhecimento de Cristo. A gente só pode falar daquilo que a gente sabe, porque senão a gente fala bobagem, besteira. É ou não é? Você já viu alguém falar do que não sabe? Complicado, né? Pois é, a gente tem que se policiar sobre a pessoa de Cristo para não falar daquilo que Cristo não é, daquilo que Cristo não faz, daquilo que Cristo não falou.
A gente precisa entender essas coisas. Aos segundos domingos, nós temos a temática definida para esse ano como sendo o Cristo que ensina. Cristo nos ensina para nós, para que a gente possa levar esse ensino adiante. E aqui nesse texto eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas que nos são ensinadas pelo próprio Cristo aqui. Quero começar com esse... Nós começamos lendo, que Jesus pega 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e os leva a um alto monte. E lá nesse monte acontece algo fantástico. Esses discípulos têm com Jesus uma experiência surreal. Algo que é difícil até de explicar, porque o escritor Marcos não tem palavras suficientes para dizer. Jesus transfigura na frente deles e as suas vestes ficam tão brancas, e a expressão que Marcos usa não tem, eu ia falar uma marca de sabão em pó que eu não vou falar mais, não tem aquele sabão em pó suficiente com água sanitária, cloro e o que mais que faça a veste ficar tão branca. É uma imagem impressionante. É uma glória muito grandiosa e, ao mesmo tempo, aparecem Moisés e Elias ali do lado de Jesus. Eles ficam aterrorizados. A visão é simplesmente grandiosa demais. É uma experiência que todo mundo queria ter. Ou não é? Quem quer ver Jesus desse jeito aqui? Me fala. Mostra aí. Quem quer ver Jesus desse jeito? Quem não quer? Ver Jesus assim com sua glória perto de você, e ainda chegam junto Moisés, chega junto ali Elias, todo mundo junto, que movimentão gostoso. Ao mesmo tempo que é um pavor, porque, veja bem, isso não tá no script. Quando você olha aí para trás, toda vez que Jesus sai com os seus discípulos, é para resolver problema, Então Jesus chama os discípulos para ir ali e resolve uma situação, resolve outra. Tem aqueles momentos em que Jesus sobe ao monte para orar. Então, quando Jesus chama Pedro, Tiago e João, vamos ao monte. Chega lá, nada do que eles imaginam acontece, é uma coisa incrível. Jesus se transfigura na frente deles. Que espetáculo. Ele não sabe o que dizer. Pedro começa... Então, Jesus, que legal, que a gente está aqui. Aqui tem macho, tá certo? Se o senhor quiser, a gente faz 3 cabanas agora. A Lidiana falou no começo aqui, do culto, no vídeo, Andréia, que as crianças aqui dormem em barracas de verdade, no Acampa Kids. Aí aqui, Pedro, Tiago e João estão dizendo o seguinte: se lá na D Novo Dia, em 2025, as crianças vão dormir em barracas que a gente leva uma tarde inteira para montar, nós aqui vamos montar essas barracas agora. Aqui, Pedro, Tiago e João, a gente vai montar barraca boa agora. Vem uma nuvem, cobre tudo, sai uma voz que diz: esse é o meu filho amado, escutem-no. E em seguida, tudo acabou. Parou. Silêncio. Aí Jesus diz para eles: não falem disso para ninguém, até que o Filho do Homem seja ressuscitado de entre os mortos. E vamos descer do monte. Quando eles chegam lá embaixo, o caos está instalado. Eu acho muito curioso esse momento, Esse contraste de você sair do lugar da glória. E veja bem, é Jesus quem diz: vamos descer, e não fala nada disso para ninguém. Chega lá embaixo, temos o caos. Uma confusão generalizada. Situação maluca, uma bateção de boca, dedo na cara, gente exaltado, levantando a voz e dizendo e tal, isso eu quero.
que está acontecendo aqui? Aí Jesus pergunta, então, né? Sai um homem e diz, Senhor, o negócio é o seguinte, a causa é mais ou menos comigo. Eu trouxe meu filho com um espírito maligno e os seus discípulos não estão conseguindo expulsar. E aí os mestres da lei estão dando a receita deles. Os mestres da lei estavam dizendo, né? Não é assim que expulsa demônio. E aí vem a outra escola que diz, também não é assim do jeito que vocês estão falando, não. E todo mundo começa a dizer, e o menino, mal. Que contraste. Que contraste. O monte da transfiguração, da glória, da presença e o vale do caos. Sabe, queridos, a gente gosta muito do ambiente da glória. Como a gente gosta. E não está errado gostar. Porque é tudo que a gente quer, a gente veio de lá. A nossa origem é essa, nós viemos de Deus, vamos voltar para Deus. E a gente quer estar com Deus e a gente quer ver a glória. Ou não quer? E quando é que um culto é abençoado? Fala aí para mim. É quando a glória manifesta. Oh! E é quando o negócio fica bom, é quando a gente, né, começa até a cantar, tem anjo voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, né, e tal. A gente gosta de ver esse movimentão, né, e a nuvem dita, a glória está neste lugar, né, a gente gosta disso, mas é curioso como que Jesus nos permite experimentar esses momentos, mas diz, aqui não é o lugar de ficar. Se por um lado a gente gosta de vislumbrar esse ambiente espiritual de glória, nós somos chamados para batalhar no ambiente espiritual do caos. O chamado da igreja não é para ficar no ambiente da glória. A gente vive esse ambiente, mas o chamado é para descer o monte e ir para o meio do caos. Lição número 1 que Jesus dá aqui. Nós não vamos ficar no monte. Que legal a ideia de construir tenda e morar no monte e ficar ali com Moisés e tal, e com Elias, e vai ser uma glória isso aqui, eu quero viver aqui. Jesus diz, não, a gente vai descer para o caos. E olha só, não fala para ninguém o que aconteceu aqui, porque nós não queremos procissões no monte, porque se fala para os outros, começa a vir todo mundo para o monte na expectativa da experiência acontecer de novo. E Jesus diz, não fala para ninguém, a gente tem trabalho para fazer. E é um trabalho espiritual, porque se por um lado o caos que existe no mundo é uma consequência direta do pecado, existe o outro lado de saber que as forças espirituais da maldade ainda agem deliberadamente para maltratar a criação de Deus. E isso é real, e isso acontece hoje. E a gente é chamado para se envolver nisso aí. É muito, muito paradoxal na minha mente. Puxa vida! Se Jesus diz no chamado de Natanael, você vai ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, e o homem, né, o Natanael chega, levanta, né, já levanta cheio do poder, cheio da glória, e cadê isso? Eu só estou vendo endemoniado, com doente, com leproso, oxi! O que está acontecendo aqui, meu Deus? E Jesus chama os discípulos, vamos lá, e quando chega lá a situação é dramática. E o quadro, o cenário
é totalmente diferente. Porque se lá em cima a gente está vendo Jesus transfigurado com vestes tão brancas que ninguém consegue descrever essa brancura, essa lindeza, lá embaixo o que se vê é um menino castigado, enrijecido, espumando, com cicatrizes de queimadura de 2º grau, quem sabe de 3º, machucado pelas vezes que esse espírito maligno jogou no chão, e depois o jogou na água, e jogou no fogo, e jogou na parede, jogou em tudo quanto é canto. Olha que diferença, meu Deus, estava tão bonito ver a glória, e agora eu tenho que ver esse quadro lastimável. E é Jesus chamando. Vamos lá para a gente ver isso. Porque essa situação não pode continuar assim. A gente tem que entrar no meio desse negócio aí para mudar o quadro. É fazer Cristo conhecido. Jesus está ensinando a mim e a você, para de ficar buscando glória o tempo inteiro. Busque poder para se envolver e pisar em serpentes e escorpiões, e impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados, e expulsar demônios, e falar em novas línguas e novas linguagens. É com isso aí que a gente tem que se meter. Eita, vai embora não, calma aí. É Jesus ensinando, eu vou falar de novo. Foi Jesus que tirou todo mundo de cima do monte. Para que houvesse esse envolvimento com a situação caótica ali embaixo, para que houvesse transformação. Nós, igreja, estamos sendo chamados para isso. Vamos lá. Estamos com Jesus ou não estamos? Se a gente está com Jesus, a gente tem que entrar nisso aí. Estamos com Jesus, é para encarar isso aí. E vamos lá. E vamos lá. E aí, o Espírito se manifesta na frente de Jesus. Jesus pergunta, e aí, como é que é isso aí? Desde da infância. Gente, eu vou reafirmar, eu já falei aqui nessa mensagem, eu vou reafirmar. As forças espirituais do mal estão agindo hoje, sim. É certo que nem todas as situações adversas que existem no mundo são causadas por demônios. Desde a queda, Deus disse para Adão, por causa de você, maldita é a terra. A criação está assim debaixo de maldição. A terra vai produzir, e vai produzir com espinhos, e vai ser difícil, a sua vida vai ser complicada. Vai ter gente te enchendo a paciência, vai ter gente que vai se opor a você, vai ter gente que vai ser resistente à sua pessoa e ao trabalho que você faz, à maravilha de espetáculo que a sua personalidade é, ao presente para a humanidade que Deus deu por meio da sua vida. Vai ter muita gente contra isso. Natural, normal. E vai ter ação causada diretamente pelo reino das trevas. A gente tem que aprender a discernir esses momentos. Para não chamar aquilo que não é espiritual de espiritual, e não dizer que aquilo que é espiritual, que não é, que é material, enfim. A gente tem que aprender a enxergar essas coisas. Tem que enxergar, saber a hora que é demônio mesmo, porque demônio não tem conversa, com demônio não tem negociação, com demônio não tem bate-papo, com demônio você está expulso daqui na autoridade que há no nome de Jesus, porque a Jesus interessa que você saia. Isso é expulsar o demônio em nome de Jesus. É entender, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você está no lugar errado, espírito imundo. Sai daqui. Vai sair, em nome de Jesus. Mas a gente tem que aprender a discernir esses momentos. Bem, aqui é uma ação direta de Satanás na vida desse menino. E aí, o pai fala para Jesus assim:
se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Isso está no verso 22. Jesus responde: amigo, está errado. Não é se eu posso, é se você crê que eu posso. Porque tudo é possível ao que crê. Segunda lição que Jesus deixa apontada aqui e anotada aqui para a gente é o seguinte: embora a gente diga que o nosso Deus é todo poderoso, nem sempre a gente acredita que Ele pode fazer aquilo que a gente está vendo diante dos nossos olhos. Deus é todo poderoso? E por que a gente busca tanto jeitinho? Tanta situação que precisa e que só pode ser resolvida com a ação divina, e a gente senta e fala: mas se eu falar com fulano, não, eu vou orar. Orar para quê? Orar não resolve nada. Sério? Tem hora que a gente, acreditando que Deus faz, ou dizendo que acredita que Deus faz todas as coisas e tem poder para fazer todas as coisas, a gente diminui quem Deus é para dizer: se o Senhor puder, o Senhor faz aí, né? Vamos ver. Será que o Senhor consegue resolver isso? E Jesus diz para ele: não é por aí. É se você crê. E aqui eu quero fazer uma pausa. É porque esse pai não caminhava com Jesus. A crença em que Jesus pode fazer alguma coisa está diretamente ligada ao conhecimento de quem Jesus é. Quem não anda com Jesus fica assim: se Deus puder, né, Ele faz, porque você não conhece Deus, você não conhece o tamanho de Deus, você não sabe com quem você está se envolvendo. Então, se der, deu, né? Enfim, vai que Ele consegue. Agora, quem caminha com Jesus e tem jornada com Ele, intimidade com Ele, sabe que Ele pode. Tem esse exemplo que para mim é fantástico na Bíblia, no Evangelho de Mateus, a gente vai ler nessa semana sobre ele. É a hora que Jesus está andando sobre as águas. Alguém lembra desse episódio? Jesus vem caminhando sobre as águas. Jesus mandou os discípulos irem na frente, atravessar o mar da Galileia, o lago de Genezaré. E aí os discípulos estão indo, só que o vento está ruim, está difícil, né? Tem vento e tal, e eles estão brigando. E aí Jesus começa a caminhar sobre as águas, indo em direção a eles, e a ideia de Jesus era passar por eles. Só que eles veem Jesus. E aí começa uma gritaria. E eles começam a dizer o quê? É um fantasma. É fantasma. É fantasma, é fantasma, é fantasma. Aí Jesus diz: oh, não é fantasma, sou eu. Resposta de Pedro: Senhor, se és tu mesmo, me manda ir ao teu encontro. Veja bem, aqui Pedro não está duvidando se Jesus pode. Aqui Pedro está dizendo o seguinte: se é Jesus, eu ando na água, e se é um fantasma, eu afundo. Porque eu conheço esse que acabou de multiplicar pães e peixes. Esse que multiplicou pães e peixes, se ele falar para eu caminhar, eu caminho. Se for um fantasma, eu vou descer e alguém vai ter que jogar uma corda rápido. O que Jesus fala? Uai, vem. E Pedro? Vai. E ele? Caminha. Ele afunda depois porque começa a olhar para as circunstâncias. Mas a aposta inicial de Pedro é: eu conheço quem tem poder. Se ele caminha sobre as águas, se ele multiplica pães e peixes, se ele faz isso tudo que ele está fazendo, eu conheço. Não é se tu podes, eu creio e eu vou. Percebe a diferença do pai e do menino aqui?
Quem não tem intimidade, não tem caminhada com Jesus, fica perguntando para Deus se Deus pode. E Jesus está chamando para que, se você crê, porque se você crê, não, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Você está com medinho de falar, né? Vamos lá, porque se você crê, tudo é possível ao que crê. Mas é aquele que crê porque conhece. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Olha para aqui. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Você entendeu o que eu falei? Então diz isso para duas pessoas. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Percebeu? Ainda Jesus ensina uma terceira coisa aqui. É que as batalhas espirituais precisam ser vencidas com armas espirituais. Batalha espiritual é vencida com armas espirituais. Os discípulos perguntam: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus diz: tem que ter oração e jejum. Tem que orar, tem que jejuar. E não é uma oração e jejum, gente, presta atenção. Porque a oração para Jesus sempre tem a ver com relacionamento. Não adianta a gente orar, aliás, não é nem bíblico, embora que tem muita gente que faça isso, orar assim: Senhor, né? Vem para a igreja, dobra o joelho e fica: Senhor, me dá do teu poder, Senhor, me dá do teu poder, Senhor, me dá do teu poder. Você vai ter poder de Jesus à medida que você conhece mais a Jesus. À medida que você conhece mais a Jesus, você tem mais fé em Jesus, você se coloca mais na disposição dele, e o poder dele vai fluir cada vez mais por meio de você. Não adianta ficar: Senhor, me dá do teu poder, Senhor, me dá do teu poder. Hoje Jesus quer se revelar para você quem ele é, para que você leve e faça Jesus conhecido para outras pessoas. Sim, você pode buscar o poder de Deus, mas busque o coração de Deus. O poder dele vem junto. É por isso que na Bíblia, especialmente quando a gente lê no livro dos Atos dos Apóstolos, e eu estou vendo que tem gente que está se contorcendo na cadeira, então bora para a Bíblia, né? Em Atos dos Apóstolos, você vai ver que toda vez que alguém foi cheio do Espírito Santo, isso veio acompanhado de um conhecimento da palavra de Deus, de um conhecimento do coração de Deus, um conhecimento da vontade de Deus, um conhecimento do sentimento de Deus em relação às coisas. Ninguém recebeu o poder de Deus de graça, assim, à toa. Toma aí, você quer? Toma! Bum! Igual tem o pessoal, né, que agora aparece aí nos TikTok da vida, né? Quer poder de Deus? Pega o lenço e joga no cara. Bom, sai dessa, amigo. Desce da montanha que você mesmo subiu. E vem para a realidade do conhecimento de quem Deus é, porque Deus quer te usar sim no poder dele, a partir do momento que você sabe quem ele é. Para você não fazer a oração errada, não é oração contrária. Porque tem horas que a gente quer que Deus faça algo tão grande na vida de alguém, e a gente fica: Senhor, né, me dá do teu poder, Senhor, faz na vida do fulano, faz na vida do ciclano. E Deus diz: se você me conhecesse um pouquinho mais, você faria uma oração diferente. E aí o poder de Deus se manifesta. Então, as batalhas espirituais são vencidas com armas espirituais, que envolvem oração e jejum. Essa oração que nos aproxima de um relacionamento com Deus, que trazem oração e jejum, que trazem a gente para perto de quem Deus é. E quem paga preço de conhecer quem Deus é sim usado nas mãos de Deus. É aquela história do Elias que diz assim: vive o Senhor em cuja presença eu estou.
E a gente fala do Elias como aquele homem que é o maior, né, dos profetas do Antigo Testamento, faz descer fogo do céu, faz e acontece. Que coisa incrível! Só que Elias, para ser tudo que ele está dizendo o seguinte: não tem um minuto do meu dia que eu não estou na presença de Deus. Vive o Senhor em cuja presença eu estou agora. Eu conheço o meu Deus e Deus faz o que quer por meio da minha vida. Esse é o chamado para hoje. Esse tipo de situação se resolve com oração e jejum, com conhecimento de quem Deus é, para dizer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso não é um amuleto. Isso não é palavra mágica. Tem gente que usa em nome de Jesus igual palavras, né? Shazam, chazinho, café com biscoitinho, né? E aí tudo é em nome de Jesus. Amigo, para você falar em nome de Jesus, você tem que conhecer o que Jesus quer. Porque tem coisas, eu já falei isso tantas vezes nesse púlpito e eu vou dizer, tem tanta gente que pede as coisas em nome de Jesus, como se fosse Jesus pedindo, que o Pai olha e diz: Jesus nunca pediria isso. Porque para falar em nome de Jesus tem que conhecer Jesus. Situações espirituais, batalhas espirituais se vencem com armas espirituais. Agora, situações que não são espirituais precisam ser vencidas com as armas apropriadas. Do tipo, Jesus diz: espírito imundo. Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente, saiu, o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Está lá o menino no chão, mas o espírito saiu. Mas o menino está no chão. E agora? O que Jesus faz? O que está na sua Bíblia aí? Jesus não diz assim: menino, eu te ordeno, fique em pé. E aí o espírito de vida, né, lá de Ezequiel, né, 37, o espírito vem dos quatro cantos, né, aquele vento entra no menino, bota o menino em pé na frente de Jesus. Não foi isso. O que Jesus faz? Jesus estende a mão, pega o menino e o levanta. É porque às vezes, gente, a gente quer expulsar o demônio, mas não quer se envolver com o liberto. A gente quer que o demônio saia, mas na mão desse queimado de 2º grau, essa cicatriz, eu não ponho nunca a mão aí. Esse menino rolou nessa poeira, se arranhou todo, eu vou dar a mão para ele? É muito mais fácil dizer: em nome de Jesus, fique em pé. Mas Jesus está chamando a gente para fazer o quê? Estende a mão, pega e levanta. Põe de pé. Isso vale para o nosso convívio. Deus quer que você seja bênção na vida de alguém. E o pastor Davi gosta muito de dizer isso aqui, eu peguei esse gancho dele: não faça uma oração por alguém que você não queira ser a resposta dessa oração. Irmã, me ajuda em oração, estou com uma enxaqueca terrível aqui.
Tá difícil, não estou aguentando essas luzes da igreja. Aí você vai lá, a irmã põe a mão na cabeça, Senhor, cura agora, enxaqueca e tal. Passou a enxaqueca? Não, está difícil ainda de abrir o olho. Deus vai te curar. Ou, o que custa você dar uma voltinha, vir aqui, você de repente no Praxedes aqui e falar, pastor Praxedes, será que aí tem uma dipirona? Custa fazer isso? Eu estou falando de uma coisa tão simples, mas é porque isso vai atrapalhar meu culto. Eu estou tão espiritual aqui hoje, e eu estou falando de uma coisa simples demais. Eu não estou nem falando daquele que te pediu ajuda para outras coisas maiores. E eu estou falando com você do irmão que está aí do seu lado, que veio cheiroso para o culto, né? Usou aquele perfume que ele ganhou no Natal, mais caro, né? Tá com aquela roupa legal, né? Veio para a igreja. Mas tem hora que a gente precisa se envolver com pessoas que estão sendo libertas e que Deus traz para nós, para a gente cuidar. Deus quer libertar as pessoas e a gente só diz, o Deus te abençoe, vai lá. Olha, Deus quer agir na vida das pessoas e aquilo que é espiritual será tratado de forma espiritual. Mas você e eu, nós não podemos deixar de entender que tem a hora de estender a mão, pegar e levantar. Amém. Quero orar com você e por você. Quero fazer a oração assim. Primeiro, no começo desse ano, talvez você já esteja vivendo alguma situação aí difícil e você está precisando de conhecer mais o seu Deus para parar de orar e pedir para Ele, Senhor, se o Senhor puder, faça alguma coisa. É hora de você conhecer mais o seu Senhor para dizer, Senhor, eu te conheço e sei os teus propósitos, sei o que o Senhor quer fazer. Intervém nessa situação e transforma, porque eu sei que tu podes fazer. Eu confio, eu creio e é para o louvor da tua glória. Se você está com essa situação aí, eu quero orar por você hoje. Na sua família, no seu trabalho, uma causa, enfim, o que quer seja. Sua saúde. Quero orar por você também que está vivendo batalhas espirituais. Que você já entendeu e discerniu. E veja bem, se você não discerniu, não fale bobagem. Se você já entendeu que são batalhas espirituais, que o poder das trevas tem se levantado contra você, porque você tem buscado fazer Cristo conhecido, quero orar por você também. Quero orar por você que está com medo de estender a mão. Quero orar por você que está cheio de preconceitos. Para que os preconceitos caiam hoje, porque a gente só vai fazer Cristo conhecido quando a gente também estender a mão. Se você está em uma dessas três situações, por favor, num gesto de fé, venha à frente, para a gente poder orar junto. Agora, todos nós vamos ficar em pé. Se você está vivendo uma batalha espiritual, você já discerniu que é espiritual, vem à frente. Se você está precisando entender melhor quem é o seu Deus para parar de orar errado, vem à frente. Se você está com uma situação aí, com medinho de se envolver com pessoas, e não é só fisicamente não, às vezes é emocionalmente mesmo, não dou conta, gente é chato, não estou afim, não quero escutar. Isso é estender a mão, vem aqui, vem para frente, sai do seu lugar, numa atitude de fé e vem à frente. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que és o Deus da nossa salvação, nós estamos te buscando agora, Senhor, porque interessa ao Senhor que nós façamos Cristo conhecido, interessa ao Senhor que nós espalhemos a tua palavra, interessa ao Senhor que nossa vida seja testemunho de quem tu és e do que tu estás fazendo. Eu quero orar, Senhor, pelas minhas irmãs e pelos meus irmãos hoje aqui. Ó Deus, alguns deles estão vivendo batalhas espirituais, estão sofrendo ataques de Satanás hoje. Eu não sei aonde, eu não sei como, o Senhor não me diz, mas eu sei e eles estão dizendo, é isso que está acontecendo. Para a glória do nome
de Jesus, não é para a nossa glória, para a glória do nome de Jesus. Nós juntos aqui como igreja resistimos ao poder das trevas e determinamos a eles que saiam, que partam, porque o reino de Deus é chegado nesse lugar, o reino de Deus é chegado naquele lugar, o reino de Deus é chegado naquela situação, e a glória de Deus será manifesta, que os espíritos imundos e malignos saiam e batam em retirada, em nome de Jesus, porque interessa a Jesus que o reino cresça. Oh Deus, eu quero orar também pela minha irmã e pelo meu irmão, Senhor. Oh Deus, meu Deus, meu Deus. Eles estão orando, Senhor, sem saber direito, estão com a fé pequena. Oh Deus, eu quero te pedir que primeiro de tudo eles tenham fome da tua palavra e desejo de te buscar, para que vejam e conheçam quem tu és, para que a sua fé cresça em seus corações, para que haja essa revelação magnífica do Deus que faz e pode todas as coisas, que esse Deus está perto, que esse Deus está próximo, que eles sejam chamados a caminhar sobre as águas e não titubiem, porque sabem quem é esse que os chama. Aumenta a fé da minha irmã e do meu irmão, Senhor, aqui hoje, para que Cristo seja conhecido em suas vidas. Eu oro ao Senhor também pela quebra dos preconceitos entre nós. Eu oro ao Senhor por coragem para minha irmã e para o meu irmão, a coragem de se envolver com gente, fisicamente, emocionalmente, socialmente. Coragem para fazer Cristo conhecido, não somente por meio da oração, mas pelo envolvimento pessoal. Que haja coragem e disposição, que caiam as amarras dos preconceitos hoje aqui, desses que dizem eu tenho e eu quero ser liberto. Liberta, Senhor, hoje dos preconceitos, em nome de Jesus, porque a Jesus interessa que os preconceitos caiam. Leva-nos a fazer Cristo conhecido. Glorifica o teu nome na vida desta igreja, glorifica o teu nome na vida desses meus irmãos, glorifica o teu nome na vida deste teu povo, Senhor. A tua palavra já tem sido dada a nós, tua palavra tem sido liberada. Seja exaltado o nome de Jesus, seja exaltado o nome de Jesus, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém.